Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Vamos para mais um vídeo e para todo mundo que tem chegado, tem se inscrito no canal, tem deixado a curtida já no começo do vídeo para ajudar o conteúdo a chegar mais longe. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido os últimos vídeos, até porque hoje nós vamos para mais um vídeo aqui do África Mamba e hoje nós vamos falar do clube que deixou o que falar no Egito alguns anos atrás, inclusive fazendo a limpa no Campeonato Brasileiro alguns anos atrás. Sim, hoje nós vamos falar do Pyramids FC, um clube que ousou desafiar os dois gigantes de Cairo, Al Ahly e Zamalek, chamando a atenção não só do futebol local, mas também do mundo inteiro. E eu vou explicar como é que Valentim e Ribamar entraram nessa história, beleza? Então vamos para a história do Pyramids FC do Egito. Afinal, quem é o Pyramids FC? Para começar, o clube egípcio é a remodelação de um clube já existente, o Al Assil Sport, um clube fundado em 2008 que jogou na Premier League, na segunda divisão do Egito, antes de ser promovido em 2014 à Premier League egípcia. Parece até certos clubes brasileiros aí que compram vaga na Série B, depois vão para a Série A, o caminho mais fácil, mas vou deixar quieto. Em 2014 em diante, o Pyramids começou a ser gerenciado pelo bilionário saudita Turki Al-Sheikh, um dos homens mais ricos da Arábia Saudita e Oriente Médio. Inclusive com grandes investimentos nas ligas locais, tá, da Arábia Saudita e também na própria seleção da Arábia Saudita, para vocês terem noção do poder desse jovem saudita aí que acabou investindo no Pyramids FC. Então era o seguinte, a ideia era o seguinte, cara, remodelar aquele antigo clube que nasceu fora do Cairo e transformar numa marca global dentro do Egito, evidentemente, primeiro nacionalmente e depois uma marca global para fora do Egito e para fora do próprio continente africano. É um projeto bastante ambicioso do Pyramids FC, certo? Eles mudaram para Cairo, a capital do Egito, mudaram o emblema da instituição e instalaram até as famosas pirâmides, no intuito de tornar a marca global. Beleza, o clube mudou de cidade, o clube mudou até mesmo de uniforme, começou a utilizar as cores azuis que não eram do antigo clube comprado em 2014 e basicamente formaram um novo clube com um antigo CNPJ já existente, tá? Um clube que antes da compra não era o clube do Cairo e agora esse clube Pyramids acaba tendo a sua sede em Cairo, né? O grande centro comercial do Egito. E com o saudita à frente, eles pensaram assim, mano, agora nós vamos comprar tudo, mano. Vamos comprar os melhores jogadores da África, a gente vai comprar se puder, os jogadores do Al Ahly, do Zamalek, os melhores jogadores africanos de todo o futebol africano. Mais ou menos, não foi tão assim como a galera imaginava. Antes de começar os investimentos, o Turki Al-Sheikh chegou a investir no gigante Al Ahly, cara, e por alguns meses investiu pesado no clube que estava afundado em dívidas. Mas você sabe que o Egito não é apenas um clube que tem vários títulos continentais, o maior campeão continental, o maior campeão nacional. O Al Ahly tem uma grande torcida e a torcida do Al Ahly, especialmente os ultras, ali não gostaram muito dessa intervenção do Sheikh e começava a investir ali dinheiro no Al Ahly e parece que tinha outras intenções políticas ali dentro do maior clube do Egito. Esse episódio teria revoltado o Sheikh, que começou a contratar ex-dirigentes e ex-figuras importantes do Al Ahly para comandar o projeto do Pyramids, numa espécie de vingança ou ranço do seu então desafeto. Mas foi no ano de 2018 que o Pyramids FC, através do Sheikh saudita, pensou, cara, eu vou desfalcar a maioria dos clubes brasileiros, os principais craques do Brasil vão jogar aqui no Pyramids, eu vou fazer a limpa no Brasileirão. E cara, o Pyramids realmente fez a limpa no Brasileirão em 2018. Primeiramente é bom lembrar, cara, que o Ronaldinho apareceu em mais um rolê aleatório divulgando a marca do Pyramids e colocando os holofotes no clube egípcio. Naquela ideia de transformar o Pyramids numa marca global mesmo. Esse rolê do Ronaldinho fazendo a propaganda do Pyramids FC é extremamente aleatório. Depois da limpa no Brasileirão em 2018, a gente já conseguia prever, né, cara? Era aquela ideia do compadre Washington, né? A mistura do Brasil com o Egito. Só queria saber se essa mistura do Brasil com o Egito no futebol ia dar tão certo assim. O escolhido para comandar o Pyramids foi nada mais nada menos que Alberto Valentim. Na época, um jovem técnico despontando no Brasil e visto como promissor, tá? E junto deles vieram outros dois craques do Brasileirão naquela época. Olha o saudosismo, cara. O Keno, que havia sido campeão brasileiro com o Palmeiras, e o Rodriguinho, cara, que havia sido campeão também com o Corinthians há algum tempo atrás. Ou seja, dois craques do Brasileirão naquela época, tá? Só que assim, cara, faltava aquele jogador que fizesse gol, aquele craque das massas, aquele jogador que chegaria pra fazer gol. Quem o Alberto Valentim indicou, mano? Um cara do Brasil que faz muito gol, que é adorado por todo mundo e que é craque popular. Sim, é o brabo, tá? Ribamar, Ribagol acabou indo pro Pyramids FC com um intuito, cara. Ser o cara que botasse a bola pro fundo das redes e conquistasse os jogos e títulos pro Pyramids FC. Sim, Ribagol, Ribamar foi uma indicação de Alberto Valentim no Pyramids FC. Além de Ribamar, Keno e Rodriguinho, o clube egípcio também contratou Arthur Caíque da Chapecoense, que nem chegou a estrear, cara, e foi negociado pelo Pyramids FC, e o Carlos Eduardo, destaque do Goiás naquela época, e depois jogaria no Palmeiras.
Essa foto dos brasileiros, da comissão técnica e jogadores brasileiros também, marcava ali o começo de um clube ganancioso no Egito, um projeto que prometia vencer tanto o Al-Ahly e tanto o Zamalek e conquistar o continente africano em alguns anos. Somente em brasileiros, o Pyramids FC gastou mais de 100 milhões de reais, equivalentes a 30 milhões de dólares na cotação daquela época. Mas aí você pensou, tá? 2018, metade da temporada aqui no Brasil, começo da temporada europeia e africana lá, cerca de julho, agosto de 2018, as contratações começaram a ser feitas, o Sheik desembolsou muito dinheiro no Pyramids FC, mas corta para alguns meses depois, cara, porque 3 meses depois o projeto Pyramids FC começou a sucumbir, sério. Porque após 3 jogos no comando, Alberto Valentim foi demitido do cargo após se recusar a tirar Ribamar do time titular, tá? O que era uma ordem do Sheik, dono do clube, após ele errar um gol lá cara a cara. E um detalhe, cara, o Ribamar havia feito 2 gols nesse jogo aí, em que o Sheik ficou aqui, ó, pistola com o Alberto Valentim por ele ter escalado o brasileiro como titular da equipe. Ele marcou 2 gols e mesmo assim o Valentim depois foi demitido após descumprir a ordem do Sheik saudita no Pyramids FC. Após esse jogo, o Valentim foi demitido então do Pyramids e não voltou mais no Egito. E cara, junto dele, o Ribamar também vazou do clube e ambos tiveram a Arábia Saudita como destino. Veja só. Em janeiro, por exemplo, a maioria dos brasileiros já havia saído do Egito. Mas temos que destacar aqui o Keno, tá? Que foi a principal contratação, custando mais de 40 milhões de reais aos cofres do Pyramids FC. E foi a principal contratação do Pyramids FC, junto do Rodriguinho também, que custou mais de 20 milhões de reais. E o Corinthians desembolsou uma boa grana aí com o meia brasileiro, tá? Pyramids, o Keno ainda fez bons jogos, tá? Deu assistências e marcou 8 gols no total pelo clube egípcio. Inclusive, o Keno foi o último brasileiro a apagar as luzes do Pyramids FC lá na metade de 2019, desde os primeiros brasileiros contratados pelo clube. E agora você deve estar se perguntando, cara, o Sheik saudita, mano, parece que o jovem mimado ficou pistola com os resultados esportivos, que basicamente foram 6 meses de investimentos, e segundo ele não tinha dado tantos resultados assim, e ele simplesmente retirou os investimentos do Pyramids FC, basicamente 6 meses depois dos primeiros investimentos, cara. E aí, 6 meses depois das grandes contratações, os brasileiros deixaram os clubes, os principais jogadores também deixaram o clube e os investidores do Emirados Árabes compraram o Pyramids FC. E aí foi o seguinte, cara, o Keno saiu lá pela metade de 2019 e há quem pense, putz, agora o Pyramids FC realmente vai sucumbir, vai deixar de existir, vai ser rebaixado da Premier League egípcia para a segunda divisão. Não foi tão assim não, cara. Apesar disso, a nova gestão do Pyramids FC é uma gestão bastante responsável, tá? Em 2020, o Pyramids FC foi finalista da Copa das Confederações da CAF, uma espécie de sul-americana no continente africano, e foi vice-campeão africano ali no segundo torneio de clubes mais importante da África. E cara, na última temporada, 2021-2022, o Pyramids FC ficou em segundo lugar no campeonato egípcio, em frente do Al-Ahly, o maior campeão egípcio. E eu posso dizer pra vocês, tá? Apesar das loucuras financeiras do jovem saudita, antigo dono do Pyramids FC, essa nova gestão do Pyramids FC colocou o clube como a terceira força do Egito, tá? E hoje não é invenção minha falar que o Pyramids é a terceira força do Egito e o terceiro projeto mais importante esportivamente do Egito, o Pyramids FC. Mas cara, tudo isso poderia não ter acontecido caso o jovem Sheik saudita colocasse à venda o Pyramids FC para qualquer outro grupo financeiro ou político. Mas o Pyramids FC, apesar de ter ido para a final continental da Copa das Confederações da CAF, apesar de ser o atual vice-campeão da Liga Egípcia, apesar de ser a terceira força do campeonato egípcio e do futebol egípcio, atualmente ficou marcado como aquele clube que gastou mais de 100 milhões de reais, mais de 30 milhões de dólares somente em brasileiros, e tudo isso durou basicamente 6 meses, cara. Foi dinheiro jogado fora, tá? E aí, você sabia da história do Pyramids FC? O clube que basicamente nasceu em 2014, começou a mudar a sua logomarca lá com as pirâmides, etc, com o rolê aleatório da Ronaldinho Gaúcho a partir de 2018, e esse projeto do Sheik saudita durou apenas 6 meses, e hoje o Pyramids FC se reconstruiu e segue como um modelo de gestão interessante no Egito, mas não graças ao jovem saudita herdeiro lá que desembolsou mais de 100 milhões de reais somente em brasileiros, inclusive com a lenda Ribamar, tá bom? Desacatando lá as ordens
do Sheik Saudita. Se gostou dessa história, deixa a curtida aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque se você compartilhar e deixar o like aqui, esse vídeo vai ser indicado para mais pessoas e chega lá também na KTO, tá? Se quiser apostar em ligas, etc., em ligas africanas, inclusive, chega na KTO, é só aplicar o cupom AFRICABR no primeiro depósito, vocês ganham 20% de bônus. Botou, por exemplo, R$20, ganhou 20% de bônus lá com o cupom AFRICABR. Não precisa de aplicativo nem nada, só alugar com a sua conta, tá aqui na descrição o site da KTO, um site de apostas extremamente confiável. Aposte o cupom AFRICABR lá na KTO, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Mais uma história sobre clubes africanos, seleções africanas e jogadores africanos, tá bom? Maratona os vídeos aqui do África Mamba e nunca esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Tamo junto e eu espero vocês no próximo vídeo. Fé!